Olá amigos, Moisés aqui com mais um vídeo no canal Abra-se o Mar. E hoje eu queria lembrar vocês daquela canção que Aline Barros canta, outros cantores também já gravaram essa canção, que diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Não sei se vocês conhecem essa canção, mas hoje eu fiquei pensando como que essa canção é forte. O Salmo 139, o salmista entoa. Só que eu vou ler aqui o Salmo 139 na versão viva. O Senhor me examina e conhece todas as coisas ao meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo que eu faço. Eu quero parar aqui. Queridos, nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Preste muito bem atenção nisso que eu vou dizer. As pessoas têm tendência a pensar mal ao nosso respeito. Elas têm tendência a pensar mal até no que a gente pensa. É engraçado. E nós somos assim também. Nós, às vezes, julgamos as pessoas, talvez pelo comportamento que ela está tendo ou as atitudes que ela vem tendo. Não sei se vocês assistiram essa série que é No Corredor da Morte. São presos que estavam condenados à morte nos Estados Unidos. Algumas pessoas começaram a investigar os advogados, por que aquelas pessoas tomaram aquelas atitudes. E às vezes, pessoas que são condenadas têm que pagar pelo aquilo que fez, mas lá no passado tiveram traumas terríveis. E eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor Deus, Ele não deixa de conhecer ou ele não sabe o que você está passando. Ele sabe sim. O Senhor Deus, ele sabe exatamente o que você sonha, o que você pensa, o que está dentro do seu coração. Ele sabe exatamente todos os seus passos, tudo que você faz. Nós não temos como encobrir nada de Deus, nada do Senhor Deus. Você não consegue encobrir nada do Senhor Deus. O salmista Davi diz: o Senhor me examina e conhece todas as coisas ao meu respeito. O Senhor Deus, ele conhece e sabe tudo, exatamente tudo ao meu respeito. Como diz, eu não lembro, acho que é algum personagem de TV, depois pode deixar até no comentário aí, eu não lembro, fala assim, nos mínimos detalhes. Eu não lembro exatamente, eu já ouvi isso, mas eu não tô lembrado agora o que é, quem falava isso. Mas me veio a memória agora. Ele sabe exatamente coisas mínimas ao seu respeito. Ele examina você, ele examina o seu coração. Ele sabe quando você está triste, ele sabe quando você está passando por problemas. E por que o salmista faz essa oração aqui? Aí ele fala: sabe quando me sento ou quando me levanto, conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Ele sabe que nós temos pensado. E às vezes, lutas que nós enfrentamos, por batalhas que nós enfrentamos, nós nos abatemos e às vezes esquecemos do Deus que nós temos, da grandeza do nosso Deus. Nós temos que entender que esse Deus não é um Deus surdo. Nós temos que entender que este Deus não é um Deus cego. Ele não nos deixa abandonado. Ele não nos deixa, como eu posso dizer, órfão. A palavra do Senhor diz que ainda que os nossos pais, os nossos entes queridos, aquela pessoa que mais esperamos atenção, se ela nos abandonar, ele nunca nos deixaria só. Então, o que eu quero dizer aqui, para terminar no verso 3, examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. Ele conhece tudo o que nós fazemos. É bom ouvir coisas boas acerca do Senhor, quando ele fala que ele vai cuidar da gente, quando ele fala que vai nos proteger, quando ele fala que nós vamos ser bem-sucedidos, que ele pensa coisas boas ao nosso. É ótimo ouvir tudo isso. Porém, quando nós pregamos somente este evangelho, nós estamos fugindo do evangelho da cruz. O evangelho da cruz é você rejeitar as coisas do mundo. O evangelho da cruz é você fugir da aparência do mal. O evangelho da cruz é você largar tudo aquilo que te condena. Poucas igrejas hoje você vê um demônio manifestar. Poucos lugares hoje que você vê uma pessoa que chega na igreja endemoniada e aquela pessoa se liberta. Eu lembro muito dos apóstolos. O Senhor Jesus chegou em uma situação onde um jovem estava endemoniado, perturbado, e os discípulos não conseguiram
expulsar aquele demônio. Por quê? Porque eles não tinham dentro do coração a certeza, a autoridade que eles tinham. Eu lembro que quando iniciei meu ministério, eu queria muito isso. Eu queria exercer essa autoridade. Eu queria ver a pessoa liberta. Eu queria ver aquela pessoa que chegava na igreja perturbada, angustiada. Eu queria que aquela pessoa se livrasse daquilo. Nós pregávamos a palavra, orávamos. Mas em muitas situações, nós tínhamos que iniciar um processo de libertação. E você sabe. E não adianta você dizer para mim que você não sabe. Eu sei as minhas limitações e você sabe as suas limitações. Nós nos conhecemos também. Deus, ele sabe exatamente tudo que nós temos pensado, desde a hora que eu levanto, da hora que eu vou dormir, na hora que eu sonho, na hora que eu tenho meu sono, descanso, ele conhece. Deus tem te dado sinais daquilo que você precisa se libertar. Deus me dá sinais daquilo que eu, Moisés, preciso deixar para trás. Ele nos ensina, ele nos mostra. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: a oração, para ela surtir efeito, ela precisa ser movida pela fé. Quando o salmista ora aqui, ele está cheio de certeza no coração dele que Deus o conhece. Ele tem um coração totalmente voltado para Deus nessa oração, e a confiança que ele demonstra nessa oração é uma confiança de certeza do Deus que ele serve. Agora, que prejudica a nossa oração de alcançarmos aquilo que nós queremos e desejamos e pretendemos alcançar na oração, que é a resposta de Deus, exatamente é o pecado. O pecado, ele trava, ele cria uma barreira, ele faz com que você não alcance, porque a tua certeza ela não é acompanhada de uma fé. Porque veja bem, o nosso adversário, que é o diabo, ele é o acusador. Em vários momentos da minha vida, em momentos que eu comecei a orar, eu ouvi a voz do diabo dizendo: você não pode, porque você não vai conseguir por causa disso. E eu, na hora, vinha o acusador me acusar, e aquilo entristecia meu coração. E eu precisava me voltar para Deus, porque Deus é o único que pode me perdoar. Então, quando eu me voltava para Deus e pedia perdão a Deus, eu voltava com toda a certeza na minha oração. E o que nós vemos hoje é um evangelho de fada do dente. Eu gosto de assistir desenho com a minha filha. Eu gosto de sentar ali, eu boto ela sentada no sofá e a gente começa a assistir. Eu estava assistindo hoje, poucos dias atrás, um desenho que tinha a fada do dente, né? A personagem cai o dente, aí o pai fala: não, você vai ter que pedir a fada do dente. Tem evangélicos hoje vivendo no conto de fadas, achando que tudo vai acontecer do jeito que ela quer. Não, eu quero assim, vai ser assim. Pronto. Que evangelho é esse do conto de fadas? Voltamos ao evangelho da cruz. E o evangelho da cruz está sendo deixado de lado. Às vezes, você não ouve nem falar no nome de Jesus. E como eu falei no último vídeo, o diabo, ele não está preocupado se você está na igreja ou não. Ele está preocupado como você está como igreja. Ele quer que você se define. Ele quer que você se iluda. Gente, eu fico muito preocupado com a minha salvação, porque eu sou o único que zelo, que tenho que me preocupar, porque ela é individual. Eu estava conversando com a minha esposa, eu falei: filha, a salvação então eu tenho que zelar pela minha salvação, você tem que zelar pela tua salvação, e nós temos que implementar isso nos nossos filhos, que eles precisam zelar pela salvação deles, desejar imensamente manter-se fiel a esse Deus. E eu acordo pensando: Senhor, me perdoa se eu tenho feito alguma coisa que te desagrada. E às vezes a gente sabe quando nós temos feito: Senhor, me perdoa, eu preciso corrigir isso, preciso corrigir aquilo e tal. Vivemos imensamente um desejo de agradar a Deus em todos, mas temos que ter esse desejo, porque Ele conhece todos os nossos passos. Nós não enganamos o Senhor Deus. Nós não podemos enganar o Espírito Santo. É impossível, não existe como. E se você quer ter essa vida plena, esse Deus maravilhoso, você quer criar esse hábito de servir a Deus de todo o coração, afaste-se daquilo que tem te prejudicado, te envergonhado, porque quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós somos envergonhados pelo próprio diabo. Eu não sei você, quando era pequeno, quando seu pai dizia para você: não faz isso, e você fazia. Mas você estava longe, o teu pai não sabia. Com Deus é diferente. Deus fala: não faz,
E você não tem como se esconder. Você não tem como se esconder. Não tem como, é impossível. É impossível você se esconder. Ele vai e sabe onde você está. Mas ele te deixa você livre. Você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer. Vamos fazer uma oração agora e pedir a Deus para que ele... Pedir a Deus para que ele enche o nosso coração, que nós venhamos pedir perdão, às vezes, pelos nossos atos que temos cometidos e temos desagradado a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, eu oro pela essa pessoa agora que está comigo aqui no canal. Pai, como diz a sua palavra, o Senhor conhece e sonda o nosso coração. Como diz essa canção que a gente já orou, a gente já cantou várias vezes. Meu Deus, às vezes nós temos cometido tantas coisas que têm desagradado ao Evangelho da cruz, o Evangelho da remissão, o Evangelho da graça. Oh, meu Deus, sabemos que vivemos na graça, tudo bem, tudo legal, mas, meu Pai, nós precisamos fazer a sua vontade, tira de nós, meu Pai. Queremos ter a certeza, a autoridade de que o diabo não vai soprar no nosso ouvido e nos acusar de pecados que temos cometido. Meu Deus, nos perdoa essa pessoa que ora comigo agora, não sei o nome dela, não sei onde ela mora. Meu Deus, mas alcance ela agora que está comigo nesta oração. Pai, obrigado por sua palavra e obrigado, meu Deus, por tudo. Amém. Graças a Deus. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe tua... Isso é muito forte. Ele me cerca por trás e por diante. Sobre mim põe tua mão. E eu preciso ter esse desejo de estar com Deus. Eu não estou dizendo aqui, querido, de uma religião. Eu não estou falando aqui de igreja. Eu não quero pregar a igreja aqui. Eu nem prego a igreja que eu frequento, que eu participo. Eu não prego aqui, porque eu quero que você busque, tenha desejo de ter essa comunhão com Deus. Eu quero muito isso, porque eu quero que você tenha essa autoridade de chegar na sua casa. Se teu filho estiver doente, você estiver doente, você sentir que está passando um problema, você chegar na sua casa, diabo, em nome de Jesus, pega o que é seu, vai ter retirado e pá. É isso que eu pretendo aqui com vocês. E é isso que Deus tem esquentado o meu coração para que eu compartilhe com vocês isso, porque é muito importante. Se às vezes você estiver por um acaso, você estiver na igreja e você, de repente, o demônio manifestado do teu lado ali, o obreiro está longe, você mesmo ali, Satanás, pega o que é teu agora, sai do corpo dessa mulher agora, desse homem, seja lá quem for, vai embora, Satanás, em nome de Jesus, você tem essa autoridade. Porque as pessoas dizem que o que acontece às vezes na igreja são pessoas pagas para fazer aquilo. E não são, você sabe que não é. São pessoas que chegam na igreja perturbadas, endemoniadas. E hoje você quase não vê isso. As pessoas chegam, vão lá na frente no apelo, aceita Jesus, e elas não conseguem. Elas vivem um inferno na casa, porque o diabo ele continua amarrando a vida daquela pessoa. Vítima de obra de bruxaria, feitiçaria, seja lá o que for, ou às vezes até ela que antigamente servia os espíritos malignos e não conseguiu se libertar disso. E está lá ainda na igreja, o demônio continua, porque para ele isso não importa. O Senhor Deus quer que você se liberte disso, mas você tem que querer se libertar. Amém? O diabo não está preocupado com isso. Ele pode estar dentro da igreja. Mas se você estiver fazendo a vontade dele, tudo perfeito. Tudo perfeito. E você precisa entender. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus e entregamos a nossa vida para Ele, nós precisamos entender que nós precisamos deixar tudo, a velha criatura, lá atrás e entender que tudo se fez novo. Amém? Esta é a palavra que eu tinha para você. Espero que você tenha se sentido bem com ela. Espero que você tenha chegado. E se você chegou até aqui, isso já é o máximo. Isso é muito maravilhoso. Isso para Deus, isso é tremendo, porque você está com sede de ouvir a palavra de Deus. E esse é o desejo aqui do meu canal, trazer uma mensagem de fé para você. Se você não é inscrito, se inscreva aí, faça parte. Eu sou Moisés Silva, estou aqui com vocês. No próximo vídeo eu vou falar um pouco do que eu recebi lá no direct do Instagram. Você pode me seguir, moisés.rj, e fazer sua pergunta, seu pedido de oração lá no direct,
porque eu respondo lá no direct, fica mais fácil, que às vezes a pessoa não gosta de deixar no comentário, ela pode deixar lá no direct. Não saia desse vídeo sem deixar a sua curtida aí, compartilhar com alguém que precisa ouvir uma palavra. Forte abraço, fique todos na paz, em nome de Jesus, tchau, Deus abençoe sua vida, amém.